Muito bom dia, senhores e senhoras da XP pelo Brasil e pelo mundo. Vamos começar a nossa reunião matinal. Já passou o 12 do 12 do 12, agora nosso próximo range, digamos assim, de atuação vai até dia 21 do 12, quando supostamente o mundo vai acabar. Na verdade, a gente está, de fato, em compasso bastante de espera em relação a essa data, não pelo calendário maia, enfim, não porque o mundo pode acabar, mas porque depois desse dia 21 de dezembro, né, a gente já entra na semana de Natal, depois daquela semana mais curta, do dia 26, 27 e 28 lá de operação, e a tendência é uma redução de liquidez nos mercados, né? E até lá, o Fiscal Cliff a gente fica esperando o Fiscal Cliff, né? Botaram o Chico na tela, calma, o Chico daqui a pouco já vai. E até lá a gente fica na expectativa com relação a que os Estados Unidos vai decidir em relação ao Fiscal Cliff. Por hora, nada de novo, a gente segue nessa indefinição. Enfim, não tem muito o que dizer mesmo, o mercado aparentemente querendo subir, mas enquanto não resolver a situação, a gente fica aí sem saber muito para onde ir. Bom, falando sobre a agenda, e agora sim vamos falar com o Chico, da XP Interflow lá de São Paulo. Fala aí, Chico, bom dia. Muito bom dia, meu caro Will. Muito bom dia, XP, muito bom dia a todos. Uma ótima sexta-feira a todos. Nós teremos 3 indicadores importantes hoje nos Estados Unidos. Às 11h30 da manhã, o Departamento do Trabalho vai divulgar o Índice de Preços ao Consumidor de novembro e o seu núcleo, o CPI. Portanto, 11h30, CPI de novembro e o seu núcleo. Meio-dia, 12 horas, a Markit vai divulgar o Índice de Atividade Industrial Gerentes de Compras, o PMI e o PMI, de dezembro, dado preliminar. E o terceiro e último indicador do dia e da semana é a produção industrial de novembro, portanto, 3 indicadores importantes hoje nos Estados Unidos. Nesta noite nós tivemos no Japão a pesquisa Tankan, que é o relatório ao índice do sentimento de negócio dos grandes fabricantes japoneses. Ele caiu para -12 no levantamento agora de dezembro, em comparação com -3 na pesquisa anterior, que foi a pesquisa de setembro. E na China nós tivemos o PMI, ou PMI, o índice de gerentes de compras, medido aí pelo HSBC, dado preliminar de dezembro. Ele subiu para 50,9 pontos, o nível mais alto em 14 meses, em comparação com a leitura final de 50,5 pontos em novembro, meu caro Will. Dados importantes divulgados na Ásia nesta madrugada, indicadores importantes nos Estados Unidos. Eu gostaria rapidamente de avisar a todos os nossos clientes que já a partir de hoje chamam a atenção, a liquidez nos futuros americanos migrou para março, o H3, o mini S&P, o mini Nasdaq e as moedas, assim, o euro, as principais moedas, já estão operando o vencimento de março, portanto, migrar a liquidez para os contratos de vencimento de março. É importante que todos já atualizemos aí os vencimentos. Ótimo, Chico, muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom, vamos lá então, conforme o Chico comentou, os indicadores importantes que a gente tem hoje, 11h30, meio-dia e 15, então vale a pena atrasar um pouco o almoço para esperar, porque deve trazer volatilidade para o índice, para dólar e para os mercados acionários como um todo, tá? Em relação a isso que o Chico comentou, o HSBC lá da China veio forte, isso pode motivar o minério de ferro, então vale ficar de olho aí, Vale, siderúrgicas, algumas empresas desse setor mais ligado a commodities que acabam sempre repercutindo esses dados positivos quando a gente vê dados positivos da China, certo? Na ponta oposta, Europa, nada de muito bom, foi o 9º mês consecutivo, se não me falha a memória, 9º mês consecutivo de contração na atividade composta lá da zona do euro, PMI composto. Bom, de posse disso, vamos lá para a nossa área de análise, falar com o Carrizo, primeiramente análise técnica, falando um pouco do que a gente pode esperar para o Ibovespa. O Ibovespa parece querer subir, né, Carrizo? Mas teria que ter uma realizaçãozinha de curto prazo, é isso? Isso aí, William. Bom dia, XP. Bom dia, William. Tá sem som, Carrizo. Eu não sei se seu microfone tá ligado. Não, meu microfone... Agora sim. Vai lá. Tá ok? Beleza. Então, vamos lá. O índice está em uma tendência de alta, então tem uma força compradora aí importante. Sim, essa movimentação está um pouco esticada na alta, então possivelmente tenhamos no curto prazo ou uma lateralização ou uma correção um pouquinho maior em preço. Aí o patamar de suporte mais importante para uma lateralização de curto prazo seria a casa de 59.000 pontos, onde temos a média de 200 dias, e a resistência na casa de 60.100 pontos. 60.100, 60.200, onde temos antigos
topos. Esse range é o range de curto prazo que a gente vai estar de olho, que pode acontecer se não fizer essa lateralização no curto prazo. Se perder os 59.000 pontos, poderíamos voltar a procurar esses antigos topos que foram rompidos na casa de 58 e 200 pontos. Acaso acontecer isso, um candle de reversão alcista nesse patamar será uma muito boa oportunidade de compra como para retomar a tendência alcista no índice. Se ficarmos de lado e não perdermos a casa de 59.000 pontos e rompemos com candle de força a região de 60.100, 60.200, vamos ter outra oportunidade de compra com rompimento de resistência, aí já esperando novos avanços minimamente para a região de 62.200 pontos. Então, ficamos de olho no curto prazo. Eu acho particularmente que poderíamos ter essa congestão aí no curto prazo, uns 2, 3 dias, que a média de 21 se aproxime aos fundos para procurar essa como suporte e depois romper para alta. Mas esse é o cenário aí de curto prazo e um pouquinho para uns dias. Como oportunidade para o dia de hoje, estou IMCH3, está uma tendência de alta. Se romper a casa de R$25 com candle de força, poderia dar uma boa oportunidade de compra. E pelo lado da venda, TRPL4 tem uma tendência de baixa, lateralização. Se perder os 29,10 com candle de força baixista, poderia dar uma boa oportunidade de venda no ativo. Então aí esse é o cenário do índice e as oportunidades para os dias de hoje. Vamos passar com Guto, que vai falar de derivativo e long and short. Bom trade para todos. Olá, bom dia Carrizo, bom dia Will. Bom dia, Gutão. Vamos começar aí o dia já soltando o long and short, tá? Já é a oportunidade. Cadu, foca aqui nesse ponto aqui, por favor. Então vamos lá. A gente vai fazer um long and short conservador, tá? O nosso long and short todo mundo conhece. A gente vai fazer comprar Petro 3 e vender Petro 4. Cadu, foca mais um pouquinho. Olha aqui, ó. Nosso rate de entrada 1,0070, tá? O fechamento muito próximo aí de 1,01, tá? O nosso objetivo é buscar o médio na casa de 1,03, 1,0350, tá? O nosso objetivo, o retorno potencial, é de 2,24 e nosso stop loss é de 1,50. Pessoal, é simplesmente o seguinte, Petro 3 parece que os gringos andam saindo muito, tá, da posição e Petro 3 voltou praticamente, tá, na paridade. Tá? A gente acredita que isso aí vai voltar para o histórico, que na casa é de 1,03 e 1,04. É uma operação aí conservadora, tá? Tem upside aí de 3%, tá ok? Falar agora um pouquinho de financiamentos. Financiamentos, como o Carrizo falou, talvez o mercado comece a dar uma correção, tá? A gente começa a observar isso, principalmente por Vale, já com FR2 lá em cima, Petrobras também já dando correção, a OGX meio congestionada e OGX eu sou meio reticente, eu gosto sim de ficar bem dentro do dinheiro, tá? Então vamos aqui para a tela, então destaques fica aí para Petrobras A20, que dá 2,98 de taxa bruta para 5,72 de proteção, a Vale destaque para A39, dando 2,60 de taxa bruta para 4,15 de proteção, e a OGX, sem dúvida nenhuma, é o melhor financiamento em termos de proteção, está dando 2,56 para 16,67, mas o pessoal já sabe que o OGX é extremamente volátil, né? Então cai 10%, sobe 10%, então 16 de proteção não é nada, visto que a gente tem um mês inteiro para carregar a operação, tá bom? É isso, Will. Essas são as oportunidades para hoje, financiamento e para long and short. Obrigado, Guto. Bom dia. Bom dia. Bom, em termos de cena corporativa, pessoal, a Fibra recebeu uma autuação da Receita Federal, uma causa da ordem de 1,6 bilhão de reais, é bastante coisa, tá? Isso seria bem negativo caso a Fibra de fato viesse a incorrer nessa perda. Sobre o que se refere? Se refere a um acordo de permuta com a International Paper feito em 2007. Tá? A Receita Federal alega que, na verdade, houve a venda, digamos assim, de uma propriedade, uma venda para a International Paper e, por isso, ao ferir, de certa forma, um certo lucro, a Fibra deveria pagar um imposto de renda sobre isso. A questão é que, na verdade, não foi uma venda, foi sim uma permuta, é isso que a Fibra está alegando. De qualquer forma, tá, isso pode vir a pesar no papel, então, de qualquer forma, vale ficar de olho aí sim em Fibra, tá? E conforme eu falei, né, na questão os dados da China vieram positivos, tá? Vale ficar de olho nas siderúrgicas, isso acaba também repercutindo, né, uma perspectiva de maior atividade econômica na China, acaba repercutindo sim
nas ações de siderúrgicas. A nossa preferência no setor é a Gerdau, tá? Seguimos com essa preferência em Gerdau. Os Minas achamos essencialmente caro, o mercado acho que já embutiu todas as expectativas, as melhores possíveis do mundo, de turnover, de melhor de cenário para os Minas, e a gente não corrobora esse cenário. E CSN tem um risco-retorno complicado, uma vez que seu controlador sempre gosta de investir o dinheiro de uma forma meio controversa, digamos assim. Então, no setor, preferimos a Gerdau, também vale ficar de olho em Gerdau. Bom, voltando lá para a nossa área de análise, começando a falar sobre commodities. Martinha, hoje não teve nenhum embargo, nenhum novo país embargando a carne. Acho que a picanha hoje vai estar tranquila para o final de semana, é isso? Bom dia, Will. É isso aí. Pelo menos hoje de manhã a gente não teve notícia de mais nenhuma economia embargando a nossa carne. Eu li uma notícia agora de manhã, Will. Acho que isso eu até comentei ontem, né? Mas saiu uma outra notícia hoje aqui que o primeiro-ministro da Rússia está dando sinais positivos aí para o desembargo da carne brasileira. Isso aí pode trazer uma puxadinha nas cotações da arroba, e aí para você que cuida aí também das empresas desse setor, que olha as empresas desse setor, isso aí pode ser positivo também. África do Sul e China continuam aí com o embargo, e o governo já está fazendo aí, tomando as medidas aí para esclarecer isso aí para todas as economias aí que importam a nossa carne, que nós temos o risco baixíssimo para essa doença aí de vaca louca. Isso aí não altera a qualidade da nossa carne aqui agora. No mais, sem novidades nenhuma, né, nos fundamentos. Ontem, mesmo saindo essa notícia aí de China embargando a nossa carne, o preço da arroba subiu bastante aqui na BMF. O principal fator propulsor dos preços foi a diferença da média Exalc com a diferença da cotação do contrato futuro, especialmente o dezembro. Os principais contratos em vigor aí deram uma puxada boa para cima. Grãos também sem novidades, café também segue fazendo um movimento técnico com tendência baixista. Vamos direto para os gráficos, Cadu, por gentileza? Esse aqui é o boi vencimento dezembro, ele deu uma puxada boa para cima, no gráfico diário ele testou uma LTB, mas ele acabou voltando, fechando um pouquinho para baixo. Agora trabalha aqui em 94,50, tem resistência em 94,60, depois 95 e para baixo, suporte em 94,20 e 93,70. Esse aqui é o milho CCMF13, está começando a ficar flat aqui no curtíssimo prazo, tem resistência em 34,45, suporte em 34,15 e depois 34, e aí mais para baixo 33,83 aqui. Esse 33,83 aqui, perdendo isso aqui, ele pode dar uma esticada boa e maior aí para baixo. Esse aqui é o café ICFH13, tendência clara de baixo, está fazendo novas mínimas. Ontem ele já fechou, no after ele saiu o negócio a 179, ele tem resistência agora aqui em 180,90, 182,5, depois 184,30. Para baixo, a gente tem que esperar o mercado fazer as movimentações aí para ver quais serão as próximas mínimas desse vencimento, Will. Agora quem comenta um pouquinho de mercado futuro financeiro, o índice dólar, é o Caio Sasaki. Bom dia, Caio. Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Bom, hoje temos um mercado lateral neste momento, mas podemos ter gatilhos acionados a partir das 11h30, quando temos dados de índice de preços ao consumidor, e meio-dia e 15, quando temos dados de produção industrial. Sem perder tempo, Cadu, por favor, vamos para os gráficos. Temos agora aqui o S&P marcando resistência na região ali dos 1.425. Superando esses 1.425, próxima resistência estaria próxima dos 1.430. Já na contramão, como podemos ver, suporte lá na região dos 1.420. Se perder esses 1.420, devemos ficar de olho na região dos 1.416, e que pode acentuar este movimento de venda. Já com relação ao nosso índice futuro, o mercado abriu gapado. Se perder a região ali dos 60 mil pontos, podemos ter um bom movimento de venda com a intenção de buscar o fechamento de gap. Contudo, para baixo, um ponto mais expressivo, para umas vendas mais expressivas, seria os 59.600, região em que marcou mínima na sessão de ontem. A perda desses 600 pode até abrir uma oportunidade de venda mais longa, para buscar algo acima de 400 pontos. Para cima, se o mercado superar os 60.300, pode ganhar fôlego para buscar a máxima de ontem na região dos 60.500, e ali decide se acentua o movimento de compra. Com relação ao dólar, a moeda ela superou o patamar dos 2,087, e acima deste 87 tem fôlego para buscar a região dos 2,099 ou mesmo 2,100. Contudo, vale ressaltar que nesta região aqui dos 2,10, o governo ele deve atuar na ponta vendedora, portanto, cautela aos comprados se a moeda seguir puxando até este patamar. Na contramão, se a moeda voltar para baixo dos 2,87, deve ceder até suporte na região dos 2,080, podendo
estender essa queda até a região dos 2,074. Somente a perda desses 74 liberaria um movimento de queda mais expressivo na moeda. Para fechar, vale ressaltar que ontem os estrangeiros atuaram na compra do dólar. Compraram aproximadamente 8 mil contratos e, com isso, a posição total dos estrangeiros vai para 45 mil contratos vendidos. Com relação ao índice futuro, os estrangeiros atuaram na ponta vendedora, com 7 mil contratos, e agora a posição total dos estrangeiros vai para em torno de 58 mil contratos vendidos. É isso aí, pessoal. Um ótimo mercado a todos. Tá ótimo, Sasaki. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, conforme o Sasaki comentou, 11h30 e depois meio-dia e 15, voltamos aqui para falar um pouco sobre os principais dados que vão movimentar os mercados. Um recado para os nossos assessores, escritórios afiliados, um forte abraço a todos, na verdade, e lembrar que daqui a pouco, então logo acaba a reunião matinal, Rossanão e equipe de sales, Jorge, Caio, Bruno, Carvalho, uma galera vão vir aí comentar um pouco sobre as novidades aí do universo de sales, o que tem de interessante, o que tem de interessante em termos de produtos, novidades da XP. Então, os nossos escritórios e assessores ficarem ligados. E para o pessoal do Pregão ao Vivo, sales, eu estou falando de vendas em inglês, tá? Não pensem em bobagem, só porque é sexta-feira. Então é isso, pessoal. Desejo a todos um ótimo dia, excelentes negócios e vamos que vamos. Abraço.